o CH4 de novo, que a gente estava olhando. Você monta Lewis. H, 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 H. Você monta os níveis de energia do carbono. Então, o carbono, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2, certo? Elétrons de valência. Você tem isso aqui, quer dizer, esses dois, 4 elétrons de valência. Se você desenha os níveis de energia, 1s, 2s, 2p, aí você pode preencher, né? Tem 2 elétrons aqui no nível 1s, tem 2 elétrons aqui no nível 2s, e no nível 2p tem 1, 2. Então, esse aqui é o desenho dos orbitais atômicos por carbono, né? Antes de estar ligado aqui. Aí, na hibridização, você sabe, né? Por Lewis, você viu que é essa estrutura que você espera, né? Você sabe, então, que por VSEPR, você quer algo tetraédrico. Ou seja, 4 domínios eletrônicos. Ou seja, você tem que ter uma hibridização sp3, né? 3 mais 1, 4. Quer dizer, o que significa? Isso que eu queria mostrar agora. Significa o seguinte, você está pegando esses 4 orbitais aqui, tá vendo? Esse S aqui e esses 3 aqui de cima, né? Que são esses daqui, e você está misturando eles. Então, você está misturando esses 3 para formar assim, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui de baixo, o 1s, que não misturou, né, não participou, ele continua aqui, ó, 1s, e os 2 elétrons que ele tinha. Né? Esses 4 aqui que se misturaram, que hibridizaram, né, eles viram 1, 2, 3, 4 no mesmo nível de energia, tá? Então, vira uma média, tá vendo que esse estava mais para cima, esse estava mais para baixo, aqui está num valor médio, eles hibridizaram. Aí você pega os elétrons que tinha aqui em cima e distribui nele. Então, tinha 1, 2, 3, 4, você vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons, significa, né, que aqui o carbono, ó, o carbono, olhando agora nessa hibridização sp3, ele consegue fazer 1, 2, 3, 4 ligações do tipo sigma aqui, como vocês estão vendo, né? 4 ligações do tipo sigma que ele faz. Aí, aí vamos seguir pensando dessa forma, né? Eu estou fazendo a ideia completa aqui para vocês entenderem bem como é que funciona, né? Identificar qual é a hibridização muitas vezes vai ser uma coisa fácil para vocês, né? Mas é legal vocês conseguirem entender o que está acontecendo nos orbitais, né? Por exemplo, vamos fazer o exercício 2 da lista. A lista da semana 10 e da semana 11 é uma única lista, né? A lista da semana 10, 11, né? O exercício 2, vamos começar pela letra D. CO3, 2 menos. O que ele fala? Ele fala, monte a estrutura de Lewis, determine a geometria e veja a hibridização. Né? Isso passa pelas teorias de ligação covalente que a gente viu. Né? Então, vamos fazer desde o começo. Como que eu monto a estrutura de Lewis? Primeiro passo, elétrons de valência do meu sistema. O carbono tem quantos elétrons na sua camada de valência? Tem 4. Mais 3 oxigênios. Então, 3 vezes, quantos elétrons de valência tem oxigênio? 6. Mais essas duas cargas aqui. Lembra que você tem que somar quando você tem cargas a mais, né? Então, mais 2 elétrons.
Então, quantos elétrons eu tenho na camada de valência nesse sistema? 3 vezes 6, 18. 18, 20, 24. 24 elétrons, né, que são 12 pares eletrônicos, né, se você quiser pensar em pares. Aí você vai montar a estrutura de Lewis. Coloque o elemento menos eletronegativo na posição central. Aí você distribui os outros elementos ao redor. Então, tá aqui, os 3 oxigênios. Aí você começa fazendo uma ligação simples aqui entre eles. Quantos elétrons eu já usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Já usei 6 elétrons. Agora começo a colocar os outros, que eu tenho 24, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Faltam 2 para o carbono obedecer a regra do octeto. Eu vou colocar aqui dupla ligação. Né? Ó, percebe, se eu tivesse colocado os elétrons aqui embaixo, aí o carbono não ia estar obedecendo a regra do octeto, né? Então não ia ser uma estrutura viável. Então, ó, desse jeito que eu montei, vou colocar aqui a carga, né? 2 menos. Eu coloquei os 24 elétrons, está todo mundo obedecendo a regra do octeto, tá ok, né? Essa estrutura é a estrutura provável por Lewis, né? Que é o que... Aí a gente viu na aula passada, lembra das estruturas de ressonância, né? Essa aqui é uma estrutura de ressonância. Você pode representar ela colocando as 3 possibilidades, que era essa daqui e essa daqui, né? A dupla ligação em cada um deles. São as estruturas de ressonância, né? Aí tinha aquela coisa, né? Você pode calcular as cargas formais dessas estruturas, certo? Vocês lembram? A carga formal, você escolhe qual átomo que você vai calcular. Por exemplo, vamos começar calculando a carga formal desse carbono. Era o número de elétrons, você tem a fórmula lá, né? O número de elétrons de valência do carbono, que é 4, menos o número de elétrons em pares isolados. Tá vendo que o carbono não tem nenhum parzinho de elétrons sobrando nele? Então, menos 0. Menos o número de elétrons em ligações dividido por 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 sobre 2, 4 menos 4, carga formal 0. Quer dizer, a carga formal desse carbono, a gente calculou que é 0. Você tinha lá carga formal, vamos calcular desse oxigênio aqui do canto. Do oxigênio. Número de elétrons de valência do oxigênio, 6, menos. Número de elétrons em pares isolados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ó, tem 6. 6. Menos. Número de elétrons na ligação dividido por 2. Então, ó, tem 2 aqui, né? 2 dividido por 2. 6 menos 6 menos 1. Carga formal de menos 1 nesse oxigênio, tá? É aquela carga formal, né? Aí você também poderia calcular esse outro oxigênio aqui desse lado, se você olhar ele é igualzinho esse. Então, vai dar a mesma carga formal se você calcular, tá? E esse daqui que está com uma dupla ligação, vai dar um pouco diferente. Carga formal do oxigênio que está com dupla ligação. Eu representei aqui. Número de elétrons de valência, menos número de elétrons em pares isolados, são 4, menos número de elétrons na ligação dividido por 2, 4 dividido por 2, 6 menos 4 menos 2,
dá zero também. Então, carga formal desse aqui é zero. Aí, quando você determinou todas as cargas formais, né, você tinha aquela possibilidade, né, de comparar estruturas com carga formal, ver qual tiver a carga formal mais próxima de zero é a estrutura mais provável, né? Para isso que uma das funções da carga formal. E também ajuda a gente a entender a distribuição da carga desses elementos, né? A carga está mais distribuída que nos oxigênios que estão com simples ligação, tá? Tudo bem. Então, tô relembrando conceitos que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, a gente montou a estrutura de Lewis, aí agora VSEPR, né? VSEPR. Qual que é o formato geométrico dessa estrutura? Tá vendo que tem três domínios eletrônicos? Então, se tem três domínios eletrônicos, o mais provável é ele formar uma estrutura planar, né? Que vai ter 120 graus nessas direções aqui, né? De modo que os três ficam o mais distante possível um do outro. Três possibilidades, esse é o jeito que eles ficam mais distantes um do outro, né? Isso pela teoria do VSEPR. Pelo TLV, então, que é o que a gente viu hoje, né? Teoria da ligação de valência, como que você entende a hibridização desse carbono? Esse carbono ó, não está com três possibilidades aqui de domínios eletrônicos? Quer dizer que tem que ser uma hibridização sp2, né? Ó, 1, 2, 3, né? Um S e dois Ps, para você decorar, né? Tem três possibilidades aqui, sp2. Em termos dos níveis de energia, o que você tinha? O carbono antes, um S, 2S, 2P, né, que é o nível de energia. O carbono, a gente viu que tinha essa distribuição aqui, né? Ó. 1, 2, né? Esse aqui a gente já tinha visto, né? Os níveis de energia normal do carbono. Aí ele vai hibridizar. O 1S não vai mudar. Por quê? Porque na hibridização sp2, eu vou juntar um S com dois P's, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esses daqui, ó. Vou pegar um S e dois aqui do orbital P. Esse daqui vai ficar. Esses três vão virar esses três aqui. 1, 2, 3. Eu vou chamar de sp2. E esse orbital P, que está sozinho aqui, que eu não misturei, professor, o que eu faço com ele? Você mantém ele no mesmo lugar. Ele é um P, tá? Um orbital P. Entenderam? Ó, o 1s continua aqui, como é sp2, né? Porque tem três possibilidades aqui. Eu pego esses três, transformo eles num sp2, que vai ter aqui no mesmo nível, e o orbital que sobrou eu deixo aqui. Beleza? Aí você distribui os elétrons de novo. Então, elétron para cá, elétron para cá. Esses 4 elétrons fica 1, 2, 3, 4. O que significa isso na TLV? Aqui, ó, são as nossas três ligações do tipo sigma, que são essa e uma dessas duas aqui. Então, ó, essa aqui é uma ligação sigma, essa é uma sigma, e uma das duas aqui é sigma também. E esse elétron desemparelhado aqui é a nossa ligação do tipo π, né, ó, que é a segunda aqui dessa dupla.
tá? Que é aquela ligação daquele jeito que eu mostrei para vocês no desenho aqui, né? Ó, quando você tem uma dupla, você tem uma ligação do tipo sigma e a outra é um do tipo π que está sobrepondo aqui por cima e por baixo, né? Lembra, a ligação do tipo sigma, sobreposição de frente, né? Quando dois orbitais se encontram de frente, e a sobreposição do tipo π é quando os orbitais se sobrepõem por cima, né? E por baixo ao mesmo tempo. E quando você tem duas ligações do tipo π, é quando se sobrepõe por cima, por baixo, e a outra se sobrepõe pelos lados aqui, né? Como nesse desenho que eu desenhei para ligação tripla, né? Então, ó, só para vocês verem a diferença, ó, nesse carbono aqui, no CH4, então, ó, ele hibridizou para um sp3, né? Porque tinha 4 domínios eletrônicos, quer dizer, ele virou esses 4 aqui. Então, ele faz 4 ligações sigma, 4 ligações simples. E nesse outro sistema aqui, ó, o carbono, ele tem 3 domínios eletrônicos, né? 3 caminhos aqui. Então, ele hibridizou com sp2, né? Ou seja, ele misturou 2 níveis do tipo P com um do tipo S, formou esses 3 aqui, que são os orbitais sp2, por isso que é uma hibridização sp2. Sobrou um P aqui em cima, que é esse daqui que sobrou, né? Esses 3 formam as 3 ligações sigmas que vocês estão vendo aqui, e esse P aqui de cima, né, o orbital que sobrou, é o que consegue fazer uma ligação do tipo π, tá? Então, esses conceitos que a gente está passando agora para vocês na disciplina de Química Geral, eles vão ser importantes, pessoal, lá quando vocês forem fazer orgânica, né, para fazer a identificação, esse carbono está hibridizado SP, SP2, SP3, né, e você vai ter vai poder fazer essa análise de uma forma rápida, né, para avaliar o seu sistema. Deixa eu resolver mais um exemplo. Por exemplo, a letra G. O G do exercício 2 também. Então, estanho com oxigênio, O2, né? Então, você vai lá. Elétrons de valência. Você vai ver que tem 4 do estanho, mais 2 vezes 6 do oxigênio. Você tem 16 elétrons de valência. Aí você começa a montar a estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. SN, coloca os oxigênios aqui do lado, começa a colocar os elétrons. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você vê que pela regra do octeto, 14, 15... Não, 13, 14, 15, 16. Você vê que, né, essa é a estrutura de Lewis provável, né, com duplas ligações aqui nos oxigênios. Aí você olha qual que é a geometria desse meu sistema. Tá vendo? Ó, você tem ligação dupla aqui e aqui, né? 2 domínios eletrônicos, não tem elétron, não tem par de elétrons sobrando aqui no átomo central, né? Então você tem uma geometria linear, né? Ela tem realmente ângulo de 180, né? Quando é geometria linear, daqui até aqui, 180 graus, tá? Então, eles estão retos, né? Aí, o que mais que a gente tinha que montar? Hibridização. Qual que é a hibridização desse átomo central? Se tem 2 domínios eletrônicos, tem que ser hibridização sp, certo? Né? Para ter 2 orbitais. Se você desenhar os orbitais para você enxergar o que está acontecendo, como que você faz para desenhar isso? Você vai lá
e ver a distribuição eletrônica do estânio. Você vai ver que a distribuição é 4D10, 5S2, 5P2. Né? Eu vou desenhar só os níveis de valência aqui desse sistema. 5S, 5P. Lembra que o P é aquele que tem 3 caixinhas aqui, né? Tem nas 3 dimensões, os orbitais P. O S, que só tem uma, né? Distribui os elétrons. 1, 2, e tem 2 aqui nos P's. Ó, pessoal, cuidado para não confundir. Isso aqui é número 5. Não é letra S, não. Número 5. Né? 5P. Está lá no nível de energia 5, né? 5P. Aí vai hibridizar. Quando vai formar a molécula. Hibridização. Para formar um híbrido SP, eu tenho que pegar um S e um P, certo? Um S e um P apenas. Ou seja, 1, 2. SP. Lembra que é o mesmo número, tá? Quando você junta 2, você tem que ter 2 aqui do outro lado. Agora sim, aqui é um S. S. Então, eu fiz a hibridização SP. Esses 2 aqui sobraram, né? Então, eu vou desenhar eles de novo aqui, os orbitais P. Pode ser, por exemplo, o PX e o PY, né? Ou poderia ser o PY e o PZ, tá? A gente não sabe aqui, a princípio, qual dos dois que são. Aí você distribui os elétrons de novo. Então, 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4, certo? Distribui todos eles. O que significa, então, olhando para esses níveis de energia? Significa, aqui embaixo, 2 ligações do tipo sigma, e aqui em cima dos orbitais P, 2 ligações do tipo π, né? Que faz sentido. Ó, se vocês olharem aqui para a estrutura de Lewis que a gente montou, a primeira ligação aqui é uma ligação do tipo sigma, desse lado aqui também é uma ligação do tipo sigma, que são essas duas aqui, né? E para formar a dupla, você usa uma ligação do tipo π aqui, outra ligação do tipo π aqui, né? Que, lembrando, se você quisesse tentar enxergar o orbital, você teria que enxergar algo desse tipo. Sigma, sobreposição de frente dos orbitais, né? Lembram, na sigma, você tem 2 orbitais se encontrando assim de frente, ó. E aí, aqui que eles estão compartilhando elétron, né? Forma uma ligação do tipo sigma. E na ligação do tipo π, você tem os orbitais aqui por cima e por baixo se encontrando, tá? Aqui está o desenho completo. Deixa eu ver se eu vou fazer mais um. Basicamente é essa a ideia, né? Só mostrar mais um que eu achei que a letra A tá um exercício, né, que confunde logo no primeiro item, né? A SIF6 2-, então você monta, letra A do exercício 2, estou falando, tá? Você monta a estrutura de Lewis, você vai ver que é assim, assim, né? Em 3 dimensões. Ou seja, você tem 6 domínios eletrônicos, né? Para cima, para cá, para lá. Ou seja, qual que é a hibridização? Para você ter 6, você tem que ter um SP3D2, né? Ó, um S misturou 3 P's e ainda teve que usar 2 orbitais do tipo D para chegar. Não precisa se preocupar com essas hibridizações mais complexas, né? SP3D1, SP3D2, aí começa a ficar muito avançado. A gente está preocupado com a SP, a SP2, a SP3,
né, que é o importante para a gente, vamos dizer. Mas existem essas outras hibridizações, né? Por exemplo, na letra B, é ICl2-. Se você monta a estrutura de Lewis, você vai ver que vai dar Cl, ICl, com esses pares de elétrons aqui assim. Então, essa é a estrutura de Lewis. Aí, se você olha aqui no átomo central, quantos domínios eletrônicos ele tem? Ó? Ele tem esse parzinho de elétrons, esse outro par de elétrons para cá, esse outro par de elétrons para cá, tem essa ligação para cá e essa ligação para cá, certo? Então, tem 5 domínios eletrônicos. Pela VS EPR, significa que qual que é a geometria desse sistema? Significa aquilo que eu mostrei para vocês, assim. Então, e aqui na parte, no plano, esses 3 pares de elétrons, ó, eles ficam no plano, né? Por 120 graus cada um. Então, os 3 ficam no plano assim, um Cl vai para cima, o outro Cl, 5 domínios eletrônicos. Por quê? Porque se você olhar só os átomos aqui, ó, tá vendo que formam uma linha, né? 180 graus entre eles. Né? Os pares de elétrons aqui a gente não enxerga na hora de ver a geometria. Na geometria linear. E hibridização tem que ser qual? Para você ter 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser sp3d. Não, 1, 3, 4, 5. Né? Aqui em cima você tinha 6 domínios eletrônicos, tinha que ser sp3d2. Aqui embaixo você tem 5, né? Então tem que ser sp3d. Né? E quando é 4, né? Que nem o CH4, que é o sp3. Né? E assim vai, como vocês viram. Beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Pessoal, então, dessa parte da teoria da ligação de valência, eu queria discutir isso com vocês, né? Que eu acho que visualizando isso que acontece, fica mais fácil para vocês entenderem, né, o que vocês estão tratando. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tiago, você pode fazer a 4? Deixa eu achar aqui. A 4 é o do íon azida? Isso. Deixa eu ver. Essa 4, pessoal, é para fazer vocês pensarem, né? Ela é complexa no sentido de que é para mostrar para vocês que as coisas podem ser mais complicadas do que a gente pensa, né? É mais para vocês tentarem enxergar o que acontece, por exemplo, nesse sistema, que é o íon azida, né? Deixa eu achar aqui. Então, ele fala, o íon azida, ele é linear, então ele fala para você que eles estão aqui, são 3 nitrogênios, né? Eles estão numa forma linear, ele está te informando, a gente ainda não sabe como que é a ligação aqui, e apresenta 2 ligações simples de mesmo comprimento, 2 ligações de mesmo comprimento. Então ele fala que esse lado aqui tem o mesmo comprimento desse outro lado aqui,
tá? Essa é a informação que ele te dá. Aí ele fala na letra A, para representar a estrutura de Lewis. Não tem jeito, a gente tem que começar pela letra A para ver como, para entender esse. Então, se você faz a estrutura de Lewis, você vai ver que tem algumas estruturas de ressonância possíveis, né? Que é, por exemplo, o N com dupla ligação dessa forma, que vão ter elétrons de valência deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 no central e 8 nesse aqui. Então, essa é uma estrutura possível, certo? Pela visão das estruturas de ressonância, ó, vocês concordam? Essa pode ser a estrutura desse sistema nosso. Outra estrutura possível, estruturas de ressonância, né? Vocês conseguem pensar em outra possível? É parecido com o caso que a gente viu, que é você ter uma tripla ligação de um lado e uma ligação simples do outro. Aí você vai ter um par de elétrons aqui e lá do outro lado você vai ter esse par de elétrons apenas. Então, um par vem para cá, forma tripla, aqui fica simples. E outra estrutura de ressonância possível é o contrário. 1, 2, 3 para cá agora. Carga menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 elétrons aqui. Tá? Então, essas são as estruturas de ressonância, né? Beleza. Aí, vamos ver o que mais ele pergunta. Qual a hibridização de cada átomo de hidrogênio? Então, ele quer saber a hibridização de cada um desses átomos. Se você for só olhar a hibridização, né, você basicamente tem que ver os domínios eletrônicos deles, certo? Esse daqui que está no centro, ó, né, nessa estrutura aqui, o nitrogênio central, tá vendo que ele tem 2 domínios eletrônicos? Então, ele tem que ser uma hibridização do tipo sp, certo? Porque tem possibilidades, então, ser esses 2 orbitais. Esse hidrogênio aqui desse canto, ó, ele tem que ser uma hibridização, tá vendo que tem 1, 2, ó, tem um par aqui, outro par de elétrons em cima, e aqui a ligação, então ele tem que ser um sp2, né, teoricamente. Tá vendo? Porque tem 1, 2, 3 domínios eletrônicos. E esse daqui é a mesma coisa, né? Ele é igual. Então, o outro também é sp2. Se for essa estrutura a realista, essas são as hibridizações. E se for essa outra estrutura aqui, sei lá, o que realmente é de verdade, né? Então, ó, o nitrogênio central, vamos ver aqui, hibridização, tem que ser uma hibridização do tipo sp, né? Porque também tem dois domínios eletrônicos. Esse nitrogênio aqui, desse canto, ele também tem 2, tá vendo? Só tem um par de elétrons aqui e aqui a tripla ligação. Então, também é uma hibridização, seria uma hibridização do tipo sp. E esse último aqui, 1, 2, 3, 4, seria uma hibridização do tipo sp3, né? Se for essa estrutura realista, tá? Simplificando aqui para vocês, né? O exercício quer que você pense nesse primeiro cenário, tá? Que é a situação onde os comprimentos de ligações são iguais, né? Ó, tá vendo que aqui o comprimento de ligação de uma ligação tripla, ele é mais curto do que de uma ligação simples, né?
Apesar que isso aqui é um híbrido, né? Na verdade, o sistema realista, ele é uma mistura disso, com uma mistura disso, com uma mistura disso, e é uma mistura de ligações simples, triplas e duplas, né? Mas se você pensar de uma forma mais genérica, a estrutura de Lewis é essa, né? Você tem a hibridização do átomo central sp e dos átomos laterais de sp2, tá? E na letra C, ele pede para você pensar em quais os orbitais envolvidos nas ligações sigmas e nas ligações π desse elemento. Então, ó, se você pensar nos orbitais, você tem que olhar o seguinte: o nitrogênio, qual que é a distribuição eletrônica dele? 1s, 2, 2s, 2, 2p3, né? Distribuição eletrônica do nitrogênio. Aí você pode desenhar os orbitais, lá fica mais fácil pensar por partes. 2p. Aí você distribui os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Esse é o átomo de hidrogênio, né, sem formar ainda a ligação. Aí você vai hibridizar. Formando uma hibridização aqui, ó, SP, certo? Quer dizer, eu vou juntar um S e um P. Então, esse daqui fica aqui. Esse daqui, SP, é o orbital hibridizado, né? Que é esses dois aqui misturados. Os orbitais P ficam aqui em cima, né? Eles continuam lá em cima. Então, você distribui os seus elétrons. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. É isso, né? Ou seja, você pode formar duas ligações do tipo sigma e duas ligações do tipo π, que é isso daqui, né? Ó. Se você olhar aqui, você tem uma ligação sigma, outra ligação sigma e uma ligação π para cada dupla, né? Porque uma dupla nada mais é do que uma ligação sigma e uma ligação π, tá? Entendeu, então, a ideia para verificar isso aqui da hibridização? Não lembro mais quem perguntou. Sim, entendi. Obrigada, Thiago. Beleza. Na verdade, é o que eu falei. Esse exercício, você poderia fazer ele num nível mais difícil do que esse. Porque se você começar a pensar nas estruturas de ressonância, né, que, mas, né, na verdade, esse sistema é uma mistura dessas outras ligações triplas e não sei o quê, aí você começa a pensar, não, eu posso ter essas outras hibridizações. Então, esse exercício é mais para fazer vocês pensarem que as coisas não são tão simples, né? Vai ter sistemas moleculares que vai virar uma loucura, né? Vai ter muitas possibilidades de estruturas de ressonância, vai ficando cada vez mais complexo entender. Mas, com essa análise aqui, a gente consegue achar, né, uma teoria para descrever várias propriedades desse nosso sistema, né? Como o fato dele ter ligações do mesmo tamanho, né, e quais seriam os orbitais hibridizados nesse sistema. Tá?